Tá ligado? Não tá? Tem som? Tem? Ok. Ok, bom, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês nesse painel. Eu vou estar moderando um painel sobre sustentabilidade. Meu nome é Edson Ferreira, eu represento aqui a EFE Consultoria Empresarial. É o nosso workshop número 12, Sustentabilidade Ambiental em Telecomunicações. Medidas e iniciativas para adequar a realidade das telecomunicações aos novos padrões de sustentabilidade e ao Plano Nacional de Descarte de Resíduos Sólidos. Para esse workshop, foram convidados 4 palestrantes. Eu vou pedir, na medida em que vou falando os nomes, para comporem a mesa, por favor. O senhor Alberto Osolins, representando aqui a Teles Lanari Consultoria. Estou chamando os palestrantes aqui na ordem das apresentações já. Vou chamar o senhor Joaquim Antônio de Oliveira, representando aqui o Ministério do Meio Ambiente. Por favor, Joaquim. Chamar o senhor Gilberto Mussi, da Mussi e Rezende. Por favor, Gilberto. E o Marcelo Oliveira, da GMC Log, Logística Reversa. Muito bem, nós vamos ter essas 4 apresentações, com duração aproximada de 15 a 20 minutos cada uma delas. Vou pedir que os palestrantes, por favor, sejam rigorosos com relação ao tema que dispõe para fazer a apresentação, porque nós vamos reservar no final um tempo para interação com o público, não é? Lembrando que nós estamos gravando essas apresentações, que vão ficar para serem divulgadas posteriormente, né? Vão ser de bastante utilidade. Muito bem. Eu não falei aqui a respeito dos temas, né? A primeira palestra, que vai estar sendo apresentada pelo Alberto Osolin, Sustentabilidade, um novo horizonte para as telecomunicações. Ele vai estar falando de uma forma mais ampla, contextualizando o tema da sustentabilidade, preparando com um pano de fundo as demais apresentações. Na sequência, vai estar falando o Joaquim a respeito da Política Nacional de Resíduos Sólidos, trazendo aqui a perspectiva da lei, né? Na sequência, o Gilberto vai estar falando sobre logística reversa, mais a parte teórica e a parte legal também, né, Gilberto? E fechando o Marcelo com um case de estudo na área de logística reversa, né? Então, acho que dessa forma nós vamos ter aqui um panorama bem interessante do que está acontecendo no setor com relação a esse tema. Então, sem mais delongas, para não comprometer o tempo do nosso workshop, eu vou passar o microfone para o Alberto Osolins, da Teles Lanari. Eu acho que eu nem preciso te passar o microfone, porque você tem um microfone lá, né? Ok. Boa tarde. Está longe? Está melhor agora? Boa tarde. Conversar sobre sustentabilidade é uma coisa muito legal e eu estou muito satisfeito da Tele Brasil, da Sindtele Brasil, ter aberto essa oportunidade. É um tema realmente ainda novo, ainda precisa ser mais desenvolvido. E a oportunidade de estar apresentando para vocês é realmente interessante. Nós vamos falar, então, sobre o horizonte formado por telecomunicações, porque muita coisa muda a partir da hora que você pensa o mundo com sustentabilidade. Minha agenda vai ser a teoria dominante, que foi até o final dos anos 70, 80, que era o princípio do processo linear, evoluindo para um processo circular da sustentabilidade, para então chegar no novo horizonte, com a desmaterialização, as políticas de resíduos e a questão da logística reversa. Essa é a agenda que eu estou me propondo a fazer por hoje. Então,
Quando nós estamos falando da teoria dominante, que valeu até o final dos anos 80, nós estamos falando em desenvolvimento, como desenvolvimento econômico, principalmente, onde se exploram os recursos, onde o homem não faz parte. Ele simplesmente utiliza os recursos disponíveis na natureza, e com isso, considerando que os recursos são ilimitados. Esse sistema, que é o chamado dito sistema linear, ele conflita frontalmente com o processo circular, que é o da natureza. Vamos entender o porquê isso. Quando nós estamos falando na cadeia de transformação, tem duas coisas que não podem faltar. Uma é água, a outra é energia. E depois você soma os materiais. Esses materiais processados, eles produzem alguns resultados. O primeiro deles é o produto, que é o mercado. Mas para que isso aconteça, você tem algumas emissões através de gases, você tem alguns resíduos e alguns efluentes que fazem parte do processo. E dentro do processo linear, o produto, após o final de vida dele, ele vai para o lixo. Ou seja, você consumiu, produziu, entregou e descartou. Nós estamos vivendo uma situação importante na parte de resíduos eletroeletrônicos e de telecomunicações. A quantidade de notebooks, a quantidade de celulares cresce absurdamente com todas as aplicações que vão vindo. Além do que, cada vez mais nós estamos enfrentando a pressão por trocar, né? Eu, por exemplo, tenho um BlackBerry. Por eu ter um BlackBerry, todo mundo diz que eu sou um cara ultrapassado. Porque se você não tem touch, você é velho, você está fora de moda. Quando, na realidade, é o seguinte, o BlackBerry me serve. Ele atende à minha necessidade. Para que eu vou trocar? Então, esse bullying social que todos nós estamos sofrendo é uma questão de reflexão para todos nós. Então, vocês vejam o seguinte, que na hora em que esses resíduos eletrônicos vão para o meio ambiente, eles contaminam de todas as formas. Se vocês forem ver, por exemplo, a parte de metais pesados dos monitores, ou então no centro de transporte de uma televisão, ou então, essa última fotografia do lado direito de vocês, mostra a reciclagem. Aquele rapaz, ele está queimando placas de circuito para recuperar metal. Só que ele está inalando gases venenosos, ele está fazendo um processo completamente insalubre, mas ele está reciclando, com uma eficiência de 10%, 15%. E com isso, todos esses metais começam a ter problemas de saúde. O chumbo, mais famoso deles, né, que contaminava inclusive os reis na Inglaterra na Idade Média, que morriam envenenados, ninguém sabia por quê, com os copos e as taças que eles usavam, mais o mercúrio e os outros. Quando nós vamos ver como é que telecomunicações usa os minerais, existe uma mudança radical a partir de um determinado momento, quando a gente começa a usar alta velocidade. O gráfico azul mostra o que foi minerado, o que foi extraído das minas, do começo do século até 1980. Vocês veem que o perfil de extração mudou completamente. E esse processo ainda vem de uma forma linear, ou seja, se retira, se usa e se descarta. Ao se descartar, o que acontece? Como é um recurso finito, nós temos que o titânio, por exemplo, o tântalo, tem uma previsão de extração por mais 20 anos. Vamos pegar uma coisa mais simples, a prata. Em termos de extração em volume industrial, a prata tem uma perspectiva de continuidade por mais 9 anos. O ouro, mais 36. Essa é a consequência de você explorar e não conseguir, não repor. Não é à toa que as televisões de LCD e os monitores de LCD desapareceram. Porque o índio, que é um dos metais utilizados na produção dele, simplesmente se esgotou. Utilizou-se um metal esgotado, TVs de LCD, monitores de LCD, apareceram e foram embora. Então, dentro dessa visão, existe ainda o aspecto da produção. Quanto se emite de CO2? Esse processo, sem a preocupação ambiental, faz com que o usuário, utilizando o produto como nós usamos o celular, por exemplo, ou o notebook, estejamos enviando 37% de todo o ciclo de vida do produto em forma de CO2. 37% é o usuário.
40% é usado na produção. 40% do CO2 emitido é na fase de produção. E 24%, transporte. E até fábrica, até o usuário. Tudo isso tem um efeito. Esse volume todo de materiais, essa forma de consumir, fez com que a gente esteja presenciando como final, como conclusão desse processo, que os países desenvolvidos têm uma emissão muito forte, consomem muito forte e poluem muito. Os países em desenvolvimento menos e os países pobres nada. Como conclusão, 20% da humanidade está usando 80% dos alimentos. 20% da humanidade está usando 70% da energia gerada. E 50% responsável por 50% do CO2. Para conseguir fazer isso, eles estão tirando os recursos minerais e recursos naturais dos países pobres, porque eles não têm condições de extrair tudo isso da sua própria área. Veja a pegada ecológica. Não vou entrar em mérito que seja uma pegada ecológica, mas reparem, veja o Brasil, na linha coluna cinza. Nós estamos com uma pegada de 2,1, não importa que seja pegada, é só um número. Vejam os Estados Unidos, EUA, a pegada é 9,6. Eles praticamente utilizam 5 vezes mais recursos naturais do planeta do que o Brasil. Eles não têm esses recursos, eles estão tirando de fora para poder fazer a sua produção. E não é só isso. Eles estão gerando CO2 com 5,66, enquanto o Brasil está com 0,37. E consomem água, outro recurso que está ficando escasso, quase 5 vezes mais do que o Brasil. Então, esse desbalanceamento no uso dos recursos naturais, ele está espalhado por todas as cadeias, ele não está num determinado setor. Ele se espalhou pela tecnologia em todos os setores, e hoje não tem um tiro que você dê e resolva o problema. Ele está espalhado por todos os setores. E a temperatura, com isso, ela começa a subir. Independentemente se tem aquecimento global ou não, veja esse estudo sobre a evolução da temperatura. Voltou a figura aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer ela voltar. Perdão, mau jeito. Vejam que a temperatura, desde o ano zero até o ano de 1760, mais ou menos, ela flutuava dentro de um determinado padrão, inclusive vendo um pico de aquecimento na época medieval. A partir de 1760, a Revolução Industrial começa a despegar. Ela começa a se destacar de toda a média, mostrando que, a partir da hora que se usou carbono, pedra, carbono mineral, como combustível, alguma coisa mudou. Ao mudar, o que acontece são as geleiras, começam a derreter. Derretendo, muda a densidade da água. Mudando a densidade da água, começa a afetar as correntes marítimas. Não somente isso, a própria temperatura da água, que é o que faz, o gradiente é o que provoca a corrente marítima, começa a mudar. Mudando a corrente marítima, muda o clima. Mudando o clima, muda o regime das chuvas. Mudando o regime das chuvas, esse é o estudo da Petrobras, sobre os rios voadores. Alguns de vocês já devem ter visto isso. Os rios voadores nada mais é do que o Sol, como vocês podem ver no alto do lado direito, ele aquece o oceano, isso mais os ventos provoca evaporação que traz a umidade para dentro do continente. As árvores que funcionam, transpiram, para manter a temperatura constante, elas começam a evapotranspirar. E com isso, a sugar essa umidade para dentro do continente. Esse fluxo, ele é tão forte por causa da extensão da floresta amazônica, que ele encosta, bate nos Andes e se reflete para toda a América Latina. Mesmo o centro do Brasil, o sudeste, inclusive para o sul da América Latina. Isso, o volume de umidade é correspondente à mesma vazão do Rio Amazonas, em volume. E mais, corresponde por 40% da umidade da região sudeste. Vejam o que acontece, esse estudo da Embrapa, fazendo uma previsão do que poderia acontecer com a plantação de café em São Paulo, caso
aumentasse em 5 graus a temperatura, mesmo aumentando em 15% a precipitação atmosférica. A produção de café em São Paulo desaparece. E o problema social que isso traz? E o problema de toda a infraestrutura que você tem para o plantio e trabalho do manuseio do café? O que esse pessoal vai fazer? Então, quando nós estamos falando de mudança climática, não é uma coisa teórica, não é uma coisa que não tem um efeito prático. O efeito prático, eu tentei mostrar para vocês, com esse impacto da mudança do local do plantio do café. E o que é a sustentabilidade? A sustentabilidade passa do pressuposto da harmonia com a natureza. Passa no respeito aos limites da recuperação do planeta, desde que tudo seja rentável. Veja que a menção de Brundtland, o statement que ela fez, continua. Atender às necessidades atuais das gerações sem colocar em risco a possibilidade das futuras gerações atender às suas. O discurso é o mesmo, a forma de encarar é que é diferente. E os desafios? Bom, nós temos um desafio sério, porque se hoje nós somos 7 bilhões de pessoas, nós vamos chegar a 9 bilhões de pessoas em 2050. Dessa forma como a gente vinha de um processo linear de consumo, não vai ter como você poder alimentar e dar de trabalho e tudo mais para todo 9 bilhões de pessoas. Os recursos acabam, tanto os naturais renováveis quanto os não renováveis, e com isso você tem uma oportunidade. E com isso você tem um horizonte diferente onde telecomunicações pode atuar. E aí entra a TIC, né? Nós estamos numa outra palestra, num outro workshop, sobre TIC para a educação. As soluções que começam a aparecer são completamente diferentes daquela da época que nós estudávamos na escola. A maneira de se comunicar, os meios, a mobilidade, a banda larga, transformam tudo. Então, nós temos que pensar de uma outra forma. Nós temos que mudar o paradigma com que os problemas estavam sendo resolvidos. Dentro desse paradigma, existem 2 formas de você trabalhar. Ou você melhora o que você está fazendo, ou você muda completamente a sua solução. Ali embaixo, na figura do lado esquerdo, vocês veem o carrinho vermelho, que é o carro que você tem hoje. Se eu mudar o motor, se eu mudar a eletrônica dele e tudo mais, eu consigo fazer com que ele emita menos CO2. Isso é possível. Eu fiz uma melhoria incremental. Ao passo que, se eu fizer uma desmaterialização, uma transformação completamente diferente, eu elimino o carro. É o caso, por exemplo, da videoconferência. É o diagnóstico à distância. Todas as formas de que você tenha de substituir um produto que hoje é físico por alguma coisa virtual. Esse é o novo horizonte que aparece nas telecomunicações. E aí, como é que se fazem os produtos? Os produtos agora têm o desenvolvimento do processo circular. Ele começa, e é isso que nós precisamos ainda regulamentar ou estimular no Brasil, é que cada vez mais se use insumos recicláveis. Cada vez mais, na construção de um produto, cada vez mais você tenha menos rejeitos ao final do processo de reciclagem. De maneira que, com isso, você consiga aproveitar ao máximo todos os insumos que aconteceram. É isso que quer dizer você começar desde do Design for Environment, né, que é o DFE, considerando o ciclo de vida inteiro do produto, para que você consiga recuperar e trazer de volta o produto que foi descartado pelo cliente, não mais no lixo, mas pela logística reversa, fazendo com que ele entre novamente na cadeia produtiva. Esse é o novo horizonte que está vindo. E com isso, esses números são reais e mostra que, a partir dessa mudança de percepção, dessa forma de trabalhar com a desmaterialização, terminando com a solução dos produtos físicos e indo para o virtual, o grande dispêndio de CO2 agora passa a ser o uso do produto pelo usuário. 45% da emissão fica pelo uso da solução. 29% ainda fica pelo transporte. Por que nós precisamos mudar de aparelho? Por que nós não podemos simplesmente fazer a troca do aplicativo de uma forma remota?
aumentando o ciclo de vida do produto, ou então forçando que na hora em que você vá trocar o seu produto por um novo, você automaticamente entregue o antigo para que ele entre na cadeia e você reduza o problema ambiental. Existem formas de se fazer isso, né? Para vocês terem uma ideia do que isso significa, na parte de baixo, vocês estão vendo a área ocupada por uma central de telecomunicações, uma central CPA, com 10 mil assinantes. Ali vocês podem ter uma ideia do volume e da área ocupada por esse sistema em 1990. Aí vocês veem a redução para 96, 2004, 2006 e 2002. Quanto menos massa, menos energia e menos material você gastou. Você está indo a favor de todo o processo do desenvolvimento para o environment, né? E não só isso. Lembre-se que quando ele terminar, ele volta para a cadeia positiva pela logística reversa. Então, se vocês se recordam, que eu comentei com vocês que a prata tinha 9 anos de duração em escala de extração industrial, com a logística reversa, a estimativa é que ela passa para 29 anos. Com a logística reversa e o trabalho, a recuperação, o retorno dos produtos do campo, do mercado, de volta para o sistema produtivo, você consegue prolongar o tempo de disponibilidade desses materiais, como, por exemplo, o cobre. O cobre, com previsão de término para 20 anos, passaria alguma coisa para 61. E o índio, que é aquele que a gente já abandonou, porque não tinha mais condições de ser utilizado em escala industrial, teria ainda uma sobrevida de 13 anos. Então, esses são os componentes da sustentabilidade que criam uma perspectiva, um horizonte novo para a telecomunicação. E esse é exatamente o objetivo da nossa palestra. Mostrar que você pode, existem formas, estão sendo trabalhadas para você mudar a forma de desenvolver o sistema. E aí 2 exemplos. Na hora em que você introduz um sistema de telecomunicações em 2 cidades, dentro de uma perspectiva de sustentabilidade. Um local que não tinha nada, que era Suruacá, que fica no meio da Amazônia, a solução é a solução digital, você levar o TIC para lá, soluções TIC. Eu vou entrar em detalhe de como o pessoal de Suruacá percebeu a hora que você implantou esse sistema lá. E a outra é Curitiba. Curitiba é uma cidade que toda a infraestrutura já está pronta. Então, ali, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a cidade ficar inteligente. A faculdade integrada, e está faltando o nome da faculdade aqui, fez uma pesquisa medindo a satisfação do usuário com a introdução do sistema. E o que se observou foi que 74% aprovaram o sistema porque isso aumentou o comércio local. Que 43% dos estudantes começaram a utilizar e fazer pesquisa na web. 20% dos alunos começaram a fazer EAD, ensino à distância. E 10% começaram a usar bibliotecas digital. Quer dizer, na hora em que você usou TIC de uma forma inteligente, levando soluções sustentáveis lá para a ponta, porque isso usou tecnologia eólica e tecnologia solar, você conseguiu fazer a inclusão digital e a inclusão desse pessoal na cadeia produtiva, na economia ativa. E não é somente isso. Assuntos, por exemplo, como emergência, uma ambulância, foi reportado como sendo, por 50% da população, como sendo de extremo valor. E como você tem banda larga e tem mobilidade, o médico que vem por barco, andando nos rios, fazendo atendimento à população local, ele tinha condições de fazer diagnósticos e ter uma segunda opinião por causa do sistema de banda larga. Diferentes usuários, diferentes perfis urbanos. Se na Amazônia são 24 milhões de pessoas e alguma coisa como 140 mil comunidades com 30 mil habitantes e um PIB per capita de 3 mil pessoas, lá o transporte usa 1.000 barcos, porque nós temos 23 mil quilômetros de rios. Quando a gente vai para Curitiba, a situação é diferente. Você tem 1 milhão de veículos, 2.000 ônibus e com 500 paradas. A solução é diferente. Portanto, lá você pode colocar um MPay,
você pode transformar, ao colocar a banda larga dentro dos coletivos, você consegue fazer com que o tempo, ao invés de ficar esperando você chegar, você utiliza de uma forma inteligente. Você pode monitorar, através da banda larga, o que está acontecendo em casa. É só você ter uma câmera web. Você pode fazer tarefas de escola, e tudo. E o município? O município tem o benefício de fazer controle de frota, controle de rota, reduzindo o CO2 e diminuindo o combustível, porque eles sabem, em tempo real, o que está acontecendo. Então, essas são as contribuições que as telecomunicações podem dar no sentido, dentro desse novo ambiente, nesse novo cenário de sustentabilidade. E aqui algumas perguntas. Dentro da sua empresa, a sua tecnologia, daqui a 5 anos, a competição dela virá por onde? Por terra, por mar, por ar ou pela nuvem? Se isso continuar dessa forma, e na Europa essa preocupação com a sustentabilidade está mais avançada, esses produtos vão chegar no Brasil, porque nós sofremos uma grande influência por eles, e daqui a pouco uma empresa local, se não se perceber, ela vai estar sem produto. Ela tem que começar a parar e pensar, daqui a 5 anos, onde é que ela vai estar. Porque o concorrente está vindo aí. Outra, valeu a pena perceber o impacto que essa nova tecnologia vai ter para você, decisor, dentro da sua empresa? Será que não está na hora de você começar a pensar num programa interno de médio prazo para fazer lixo zero? Você fazer os produtos de maneira que eles sejam 100% reaproveitáveis, recicláveis? E a tecnologia, a logística reversa mais o STIC, vale a pena fazer o público perceber que isso tem valor? Será que ao saber que você tem essas possibilidades de ter educação à distância, de você ter saúde, não vale a pena você ter uma torre no seu jardim? Gente, essa apresentação eu tive a ajuda do Carlos Alberto Giglio, que me ajudou muito na preparação aí do material. Era isso que eu tinha para dizer, com um pano de fundo para as apresentações que consegui. Obrigado. Obrigado, Alberto, pela apresentação. Na sequência, então, eu vou passar a palavra para o Joaquim Antônio de Oliveira, do Ministério do Meio Ambiente. Por gentileza, Joaquim, o espaço é seu. Boa tarde a todos. Eu agradeço a organização do evento pelo convite que nos permite estar aqui agora com vocês todos. Em nome do Ministério do Meio Ambiente, nossos agradecimentos. Sobre a nossa apresentação, eu queria pedir licença aos senhores para prender-me às ações que o governo, de modo maior, e o Ministério do Meio Ambiente, de modo assim mais específico, tem praticado. E passar muito rapidamente sobre os conceitos, as definições que a lei traz e que estão na apresentação, mas que por uma questão de tempo eu prefiro priorizar mais as ações que a gente está desenvolvendo. Eu imaginava que ia para frente, até perguntei sobre isso, né? Você passou? Bom, para cumprir as ações que a Política Nacional de Resíduos determinou que fossem tomadas, o governo implantou 2 comitês.
um que cuida só de logística reversa e outro que se destina às demais ações. No caso do Comitê Interministerial, são 10 ministérios e 2 órgãos ligados à própria presidência que compõem esse comitê. Para fazer isso, foram criados 5 grupos de trabalho. O primeiro cuida do Plano Nacional de Resíduos Sólidos e o segundo do Sistema de Informações de Resíduos. O plano já está disponibilizado na internet. Aí embaixo tem até o endereço da internet e do CINIR, onde se pode acessar o plano. E o sistema de informações está em implantação, apesar de o primeiro módulo já estar disponível. A ideia é se aproveitar os sistemas já existentes do Ministério da Cidade, o SNIS, e o próprio Cadastro Técnico Federal do IBAMA, né, para evitar duplicidade de fornecimento de dados. Fizemos uma parceria com a UNB para o desenvolvimento desse sistema, que é alguma coisa bastante grandiosa e bastante complexa para ser desenvolvido. A UNB está prestando uma contribuição muito grande, né, para o desenvolvimento desse sistema. O segundo grupo cuida do problema do artigo 9º da lei, que fala em tratamento com recuperação energética, entenda-se aí incineração, por exemplo, e o regulamento determinou que fossem criado um comitê de 3 ministérios, digamos, para fazer uma proposta interministerial, uma portaria interministerial que regulasse esse assunto. Essa proposta está pronta e os 3 ministérios, Meio Ambiente, Minas, Energia e Cidades, deverão se manifestar aprovando ou mudando a proposta. Esse é um assunto muito polêmico, né, na história de introdução de incineração no país. Tem um grupo, terceiro, que trata de incentivos econômicos, financeiros e creditícios. Esse é o mais complexo para desenvolver. Tem ali uma interrogação, porque os trabalhos ainda estão andando e a gente não tem nenhuma conclusão efetiva sobre o tema. Apesar de todo o interesse, né, que merece e todo o envolvimento dos setores produtivos, inclusive, né, interessados nesse tema. O quarto assunto que está sendo tratado é a questão das áreas contaminadas, áreas órfãos e também resíduos perigosos, o GT4, que o grupo de trabalho já terminou sua proposta e o comitê tem que aprovar, e aí foi proposto um fundo nacional para reabilitação dessas áreas, né? Isso tem que ser feito em forma de lei e depende de aprovação. Esse está andando, mas provavelmente vai ter uma tramitação mais demorada por envolver o Congresso devido a essa lei. Com a conclusão do plano de resíduos, surgiram algumas necessidades de ações que foram encaminhadas para um 5º grupo, né? Que, por exemplo, educação ambiental, comunicação social e o desenvolvimento de capacidades, como, por exemplo, dos catadores, etc., e coisas do tipo. Então, foi necessário criar mais um grupo. No Plano Nacional de Resíduos, eu gostaria de comentar que está disponível no site do Ministério do Meio Ambiente, para quem quiser ver, mas tem um senão, que o decreto que regulamentou a lei exigiu que os conselhos, por exemplo, o CONAMA e o da agricultura, né, das políticas agrícolas,
se manifestassem, né, que apreciassem o plano final. E aí a gente está esperando uma posição do Conselho de Políticas Agrícolas que se reúna para recepcionar esse plano. É um detalhe legal apenas, que o plano está pronto e certamente não vai mudar. E pode ser consultado no site do MMA. Bom, eu não queria falar da lei, mas isso é um princípio fundamental da gestão de resíduos. É a sequência de prioridades que deve ser seguida para a gestão de resíduos no país. Aí vem, primeiro, não gerar, segundo, reduzir, e uma vez que já existe o resíduo, então teria que se priorizar. Primeiro, reuso, segundo, reciclagem, tratamento, e aí volta a questão da incineração, e disposição final dos rejeitos, que é o que sobrou do processo, chama-se rejeito e vai para um aterro sanitário adequado, disposto de uma forma correta. Esse artigo 9º gerou a questão de fechamento de lixões até 2014, porque a lei diz que esse artigo 9º tem que ser implantado em 4 anos. Como só pode dispor rejeitos em aterros sanitários, não se pode dispô-los em lixões, o que significa encerramento dos lixões existentes. Isso é uma definição de responsabilidade compartilhada. Eu prefiro comentar com os senhores que a responsabilidade compartilhada, aos olhos da lei, são todas as ações para a gestão de resíduos. Aí entra a parte do setor privado, dos empresários, vamos dizer assim, do consumidor e do poder público, através de municípios e Distrito Federal, que são os responsáveis por essas ações. São as ações de interesse local que a Constituição fala. Reforçando o que eu acabei de dizer, os consumidores têm que fazer o descarte adequado do resíduo. Significa separar, colocar em recipientes adequados e entregar ou para a coleta seletiva ou para a logística reversa, se existir. Os fabricantes ficam incumbidos claramente pela lei de fazer a logística reversa, de implantar a logística reversa. E o poder público, municípios e DF, tem que fazer o serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos. Esse slide está aqui, que é uma tendência de muita gente querer incluir o poder público na logística reversa. Se a gente lê a lei com bastante cuidado, a gente vai perceber claramente que logística reversa é assunto do setor privado. Bom, aí está a definição de logística reversa, que nada mais é do que a coleta dos resíduos para que o setor empresarial faça a destinação final ambientalmente adequada desses resíduos. Definição de acordo setorial é um contrato entre o setor empresarial envolvido naquela questão da responsabilidade compartilhada e o poder público para a implantação da responsabilidade compartilhada. Na verdade, poderia-se dizer da logística reversa, que é a parte que cabe a uma das turmas que estão envolvidas, no caso, o setor empresarial. Aí a gente tenta mostrar que está tudo ligado, né? Nós temos o fluxo direto ali em vermelho, só mostrado as indústrias, né? O comércio e distribuição seriam as próprias setas, e o retorno, que é a coleta dos resíduos de volta ao setor produtivo, seja de matéria-prima e componentes, ou seja da indústria de transformação. À esquerda, a gente tem a coleta, que faz parte da logística reversa, e à direita temos a destinação final, ambientalmente adequada, que é aqueles princípios que eu citei, os itens daquele princípio: reutilização, reciclagem e tratamento. E o que sobrar, rejeito, vai para a disposição final em aterro sanitário. A ideia do acordo setorial é que todos esses aspectos sejam tratados nele. O artigo 33 nomeia 6 cadeias que têm que sofrer, que têm que fazer a logística reversa dos seus resíduos, as conhecidas pilhas e baterias, lâmpadas,
eletroeletrônicos, que é o nosso caso aqui, né? Pneus, agrotóxicos e os lubrificantes. Embalagens e resíduos deles também. As outras cadeias que não estão no artigo 33, a lei permite que, por termo de compromisso, acordo setorial ou regulamento, também seja nelas implantada a logística reversa. São 3 instrumentos, vamos dizer assim, para fazer a implantação da logística reversa. Está aí a definição do termo de compromisso. O termo de compromisso ele é espontâneo e ele é um contrato também entre um setor empresarial mais restrito, digamos, do que o de um acordo setorial que tem que envolver o país inteiro, no nosso caso da União. E esse termo de compromisso tem que fixar metas, objetivos, procedimentos mais exigentes do que um acordo setorial ou decreto que já exista. Então, ele vem, vamos dizer assim, abaixo em termos de abrangência e de aplicação do que o acordo setorial ou o decreto. Esse é o caso, mais ou menos, de quando uma empresa resolve implantar alguma coisa onde não existe ou ela acha que ela pode fazer mais. É uma situação muito peculiar. Bom, a lei criou um problema de como implantar a logística reversa, porque ela não disse que tem que ser feito por decreto. Também ela não disse que tem que ser feito por acordo setorial, mas pode ser feito por qualquer uma das formas. Aí, o que o decreto acabou determinando é um certo rito, né, de ações para a implantação do acordo setorial, ou do decreto, que está aí representado. Existe a exigência de que haja viabilidade técnica e econômica, aí a possibilidade, se existir, se pode elaborar o edital. Esse edital foi publicado, poderá vir a ser contemplado com propostas do setor envolvido, propostas de implantação de logística reversa. Se houver essas propostas, as mesmas têm que ser submetidas à consulta pública, por exigência da lei e do decreto, e o resultado vai ser sistematizado e resultar numa nova proposta, um pouco diferente da inicial, que, se for aceita por todos os envolvidos, vai ser assinada, publicada e se tem implantação do acordo setorial. Caso essa proposta final não seja aceita, se pode negociar e, havendo um acordo, cai-se no caso anterior, se publica. Se não houver esse acordo, sobra a possibilidade de se fazer logística reversa por decreto, que a lei e o decreto e o regulamento propõem ou permitem que seja feito. Caso essa possibilidade pode ser aceita pelo governo ou não. Complementando, e essa possibilidade pode nascer ou da não apresentação da proposta ou da não existência de um acordo sobre a proposta. Se a decisão for, vamos fazer o decreto, aí você tem que fazer, não só elaborar o decreto, mas verificar se já foi feita consulta pública, que a lei exige, aí tem que se fazer, no caso negativo, uma consulta pública, sistematizar, e se publica e se termina. Se já houve a consulta pública, é só publicar o decreto. Finalmente, ali a gente tem, na última linha superior, e que desce pelo lado direito do quadro, mostrado que poderá não se implantar a logística reversa, ou porque não há viabilidade, ou porque se decidiu que não se vai fazer o decreto, não se vai implantar, vamos dizer, de uma forma autoritária, essa logística reversa. Aqui a gente tem uma logística reversa parada que trata de medicamentos.
A gente tem toda a condição de publicar o edital, mas ainda não publicamos. Já publicado o edital, esperando, a gente tem o caso de eletroeletrônico, que vence o prazo até 13 de junho, se eu não estou equivocado. Nessa fase de negociação, de análise, nós temos embalagens em geral e nós temos também o caso de lâmpadas fluorescentes. E já publicado, a gente tem o caso das embalagens de óleos lubrificantes, que em 13 de fevereiro foi publicado o primeiro acordo setorial. Bom, quem toma essas decisões todas do fluxograma, na verdade, é um comitê de 5 ministérios, ou se preferirmos, 5 ministros, que é chamado Comitê Orientador para a implementação de sistemas de logística reversa. Toda a condução do processo cabe a esse comitê. Ele é coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, no caso, a ministra do Ministério do Meio Ambiente. A Secretaria Executiva também é do MMA. E ele é formado, além do meio ambiente, pela saúde, pela agricultura, pela fazenda e, eventualmente, se pode convidar outros órgãos desse nível para participar, se o assunto indicar a necessidade disso. A gente costuma dizer que os ministros que constituem essa linha de cima do fluxograma ou do diagrama, eles deliberam, mas quem elabora todo o tratamento do assunto é um grupo técnico que está no meio da coluna ali, formado pelos mesmos ministérios. Todo o assunto é debatido, resolvido no grupo técnico e depois submetido à aprovação dos 5 ministros. Embaixo a gente tem a possibilidade, muito usada, que já tem sido usada bastante, de formar grupos de trabalho temáticos que se destinam basicamente a fornecer informações, a dar a sua contribuição com conhecimento dos temas em discussão. Aí se pode convidar pessoas da sociedade que tenham envolvimento ou conhecimento do assunto. Interessante ver aqui o critério que o próprio comitê estabeleceu como deliberação para a escolha das cadeias que vão ser implantadas logística reversa. Primeiro, atender à lei, que exige, principalmente as 6 cadeias que a lei citou lá. Segundo, ainda, atendendo à lei, o maior grau de impacto à saúde humana é o meio ambiente e a existência da viabilidade técnica e econômica. Em terceiro lugar, seriam as manifestações espontâneas do setor privado, propondo implantação de logística reversa, alguma cadeia. E, finalmente, existem algumas logísticas reversas já pré-existentes à própria política, que poderão vir a ser revistas se for necessário. Seria a 4ª prioridade. Eu já comentei onde estão parados alguns acordos setoriais, que corresponde aos 5 GTTs, né, Grupo de Trabalho Temáticos, que foram criados. Medicamentos, que foi conduzido pela Saúde, embalagens em geral pelo Ministério do Meio Ambiente, embalagens plásticas de óleo lubrificante, que foi a Agricultura que coordenou, as lâmpadas também foram coordenadas pelo Meio Ambiente, e os eletroeletrônicos que estão agora com edital aberto para apresentação de proposta, foi coordenação do MDIC, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. É uma exigência da lei que cada GTT criado seja coordenado por um membro do GTA. Aí tem uma relação das logísticas reversas que já existiam por outros meios antes da Lei 12.305,
da política nacional. Isso quer dizer decretos, leis e decretos ou resolução CONAMA. Agrotóxicos, óleos lubrificantes, propriamente dito, pneus, pilhas e baterias são os exemplos. E aqui são as 5 cadeias que eu já citei, com a situação onde elas estão paradas, onde estão tramitando, e uma expectativa de até dezembro desse ano se publique o acordo. Essa expectativa é mais um desejo do que uma facilidade. Tá? As dificuldades para a implantação de uma logística reversa por acordo setorial são muito grandes. Era isso aí que nós pretendíamos apresentar. Eu peço desculpa se eu ultrapassei o tempo limite. Você foi absolutamente pontual, Joaquim. Deu o recado no tempo que se esperava. Obrigado pela tua apresentação, foi bastante esclarecedora, e nos mostra em que pé essa questão tão importante está, né? Bom, eu vou passar então agora a palavra para o Gilberto Mussi. Ele vai dar continuidade a esse tema, colocando o enfoque dele, né? O Gilberto é advogado, profundo conhecedor das questões sindicais, de negociação, e como a gente viu, essa questão não passa única e exclusivamente pela questão da política pública, da regulação. É importante que todos os atores estejam envolvidos, né? Daí a importância da negociação. Então, o Gilberto vai estar complementando esse assunto para nós. Gilberto, não fica nervoso que eu vou descontar esse tempo, viu? Eu acho que você vai ter prorrogação. Um problema de tecnologia reversa. Não tem. E agora? Bom. Então, acho que eu tenho um pendrive aqui. Eu vou... Você vai falar sem o apoio Vou falar sem... Não, da tecnologia, Gilberto? O meu roteiro aqui. Então, vamos lá, vamos em frente. Porque, na realidade, é o seguinte. Em primeiro lugar, agradeço o convite. Sou membro do Conselho de Representantes da Febratel. Estou envolvido no setor de telecomunicações já há alguns anos. E agora, preocupado com essa questão da política nacional de resíduos sólidos. Muito já foi dito por profissionais que estão abalizados, principalmente o representante do Ministério, que aqui falou com muita propriedade. Então, eu vou procurar focar a nossa análise, que será muito breve, tá, do tempo que já se esgota. Eu quero dar oportunidade para o meu colega aqui explanar sobre um case de sucesso que ele tem, que eu também tenho conhecimento,
que é o interesse específico do setor de telecomunicações. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela trata da questão, a Lei 12.305, trata da questão de uma maneira geral. O Brasil precisa, depois de 20 anos que essa lei demorou para ser aprovada, e só foi aprovada, a impressão que tenho como cidadão brasileiro, porque a pressão internacional foi muito grande, não é? Então aprovou-se uma lei para cuidar do problema ambiental brasileiro, que é geral, não é só do setor de telecomunicações, ele é geral, todos os aspectos. Não é? E eu diria que esse painel não só é de sustentabilidade, como é de conscientização dessa questão. E no nosso setor, nós temos duas vertentes para essa política, a política pública e a política privada. Né? E no nosso setor, nós temos sérias preocupações, e eu vou deixar aqui para o meu colega esclarecer, dentro do seu case, as soluções, porque as preocupações nós já temos. Já foi dito aqui a respeito dos efeitos da lei, né? Da logística reversa, mas eu gostaria de enfatizar a respeito da responsabilidade jurídica sobre a logística reversa. Essa é a questão. Não é? Até que ponto o fabricante e toda a cadeia envolvida, até o consumidor, até que ponto essa responsabilidade o atinge, a que nível e como? Essa é a grande pergunta. Não é? Então, a lei diz responsabilidade civil e criminal. E nós sabemos que hoje a responsabilidade criminal, no aspecto do meio ambiente, é implacável. E todos nós estaremos envolvidos. Evidentemente que o consumidor, nós ainda não temos ferramentas possíveis de se aplicar uma punição direta, mas indiretamente ele será punido. Então, esse sistema de rastreamento, que já foi dito aqui, e com certeza será enfatizado, que é o SINIR, esse rastreamento vai identificar na cadeia aquele que não cumpriu a obrigação. E o Brasil hoje tem uma situação de mercado, principalmente no eletroeletrônico, que é considerado um resíduo perigoso, classe 1, onde as penalidades são as mais penosas, não é? Há necessidade, sim, de controle, e está classificado como resíduo perigoso. O transporte é especial, o rastreamento é rígido, e as penalidades são implacáveis. Esse transporte, por exemplo, é um transporte de alto custo, porque é especializado. Então, eu coloco aqui essas questões, para que até o meu colega possa esclarecer melhor. Como fica, né? Essa conscientização que nós temos que ter, principalmente nós aqui, que somos os atores principais no setor de eletroeletrônico, né? Temos aqui envolvido todas as operadoras, os fabricantes, né? Os distribuidores, o consumidor que tem que devolver, todos eles estão envolvidos nessa cadeia e nessa responsabilidade que nós chamamos de compartilhada. Todos nós temos a responsabilidade de devolver ao meio ambiente aquilo que retiramos da natureza. E dessa forma, nós temos uma outra questão que eu vejo, que é 40% do produto eletroeletrônico que temos no Brasil hoje é órfão. É órfão. Entra por meios totalmente ilegais. Essa é uma outra questão que não está resolvida. É um gargalo. O governo
teria que assumir, não assume, não é? Teria que fazer uma fiscalização mais acentuada para coibir a entrada desses produtos. O fabricante, evidentemente, toda a cadeia não quer custear um produto que ele não tem a responsabilidade de ter colocado no mercado. Então, essa é uma outra questão que fica aí, viu, colega? Você vai ter que me responder. Como é que fica isso, né? Não é? Então, outro aspecto que eu vejo, além da responsabilidade compartilhada, é o mercado que existe hoje no Brasil, que vem, anteriormente à lei é recente, 2010, né, o mercado de especulação, de altíssima especulação e de precariedade. Né? Temos de tudo. Temos aí o comerciante que faz o desmonte, que vende a placa, que vende um pedaço do celular para reuso, o outro que faz a reciclagem no fundo do quintal, como já foi mostrado por você, não é? Que é totalmente ilegal. E aí temos as certificações, as fatídicas certificações chovendo no mercado, não é? Sendo publicada e entregue, e que são certificações ilegítimas, totalmente ilegítimas. Nós só temos encaminhamento correto, que é o que a lei exige. Encaminhamento correto é você entregar esse passivo para uma destinação de reciclagem legítima ou que saia do país. E para sair do país tem uma série de outras implicações, inclusive um tratado internacional, que é o Tratado de Basileia, que permite que alguns países que detêm a tecnologia de reciclagem, que são poucos, que é a Bélgica, o Japão e os Estados Unidos, se não me engano, se eu estiver enganado, você me corrija, não é? São os únicos países que detêm a tecnologia, principalmente a Bélgica, que tem capacidade de receber esse resíduo eletroeletrônico e aí sim certificar corretamente a destinação desse resíduo. Então nós temos que prestar muita atenção, não é? Porque vem aí os acordos setoriais, que evidentemente estão cuidando estão cercando os seus atores de todos esses cuidados, né, diante da lei, mas essa destinação tem que ser verificada, saber nas mãos de quem isso vai realmente parar. Então eu deixo aqui essas preocupações, não vou me estender, porque já disseram aqui muito a respeito, e eu deixo aqui a seguinte mensagem. Nem tudo também, eu vejo assim, é negativo diante dessa questão, porque hoje os fabricantes e os atores envolvidos no processo não querem, é um custo a mais, né? É um custo que vem aí inesperado, arcar com a logística reversa, e ter que dar destinação, e ter que cuidar da destinação, enfim, há uma preocupação de ordem econômica e legal, né? E logística. Nem tudo é negativo. Eu acho que desse molho dá para se estruturar através de campanhas de conscientização, de incentivos ao consumidor. Eu acho que principalmente as operadoras, não é, de telefonia, que sabem melhor do que ninguém promover campanhas de incentivos ao consumidor, não é, para que ele seja o fiscal, não é, dessa sustentabilidade, não é, e através dessas campanhas estabeleça as concorrências entre si, não é, para que essas campanhas incentivem o cidadão que guarda em sua casa meia dúzia de celulares, porque não tem onde descartar,
ou por uma questão de estima a um bem fungível, né? Ou, enfim, por N razões, mas que ele seja incentivado e conscientizado de que aquilo, além de deteriorar o meio ambiente, ele está descumprindo uma ética de cidadania. Então, fico aqui com essas recomendações e muito obrigado. Muito obrigado, Gilberto. Realmente é um tema complexo, mas eu concordo com você que nem tudo é negativo. Eu diria mais que tem mais coisa positiva do que negativa. É que o tema não é fácil, né? Porque quando se fala de meio ambiente, a gente está falando de um direito difuso, né? O meio ambiente é um direito de todos, de toda a sociedade. E quando a gente fala, do outro lado, de gestão ou de responsabilidade compartilhada, também aumenta muito a complexidade da questão. Mas eu vejo com bons olhos o movimento que está sendo feito. Eu acho que o governo está fazendo a sua parte, quando está colocando a política pública, né? Poucos países no mundo estão trabalhando nessa direção. Claro, os países desenvolvidos, alguns, não todos, já caminharam um pouco mais, mas me parece que a gente está indo numa boa direção, não é? E nós temos que encarar também o seguinte, que quando a gente fala de resíduo, a gente não está falando de lixo, a gente está falando de matéria-prima. Lixo é matéria-prima que não foi utilizada, porque tudo que existe na natureza tem uma utilidade. A natureza não tem nada supérfluo na natureza. Então, quando é simplesmente uma convenção, quando a gente diz que um resíduo é lixo e a gente deve descartar, né? No futuro, nós vamos ter gerenciamento e tecnologia para aproveitar absolutamente tudo. Eu tenho notícias de que existem alguns condomínios industriais na Europa já em funcionamento, onde se instalam indústrias de diferentes setores, e elas são instaladas de uma forma estratégica. Por quê? Porque o resíduo que sai de uma determinada indústria é a matéria-prima para outra indústria, de um outro setor que faz um produto diferente. Então, fecha o ciclo, né? É aquele pensamento circular que o Alberto comentava na apresentação dele. Então, lixo é matéria-prima que não foi aproveitada. Então, isso muda totalmente o enfoque. Então, nós estamos cuidando aqui, estamos tratando aqui de aproveitar 100% dessa matéria-prima, que hoje a gente chama de lixo, né? E eu tenho certeza que o Marcelo vai mostrar para a gente como, na prática, como no campo, né, a coisa já avançou bastante, né? Então, Marcelo, a bola está com você. Obrigado. Está funcionando? Alô? Microfone? Aqui é da minha altura, então vou falar aqui. Pessoal, boa tarde aí. Espero poder aí colocar em prática agora tudo que os senhores falaram aqui, porque a gente vai mostrar a prática, né? O dia a dia, o que acontece realmente aí no campo, né? Agradeço aí a Tele Brasil pelo convite, a organização Converge, através do senhor Alberto aí também, que convidou a gente para estar aqui apresentando um pouquinho aí dos trabalhos que a GMC Logística faz no mercado hoje, tá? A nossa empresa basicamente é focada em logística reversa. Então nós atuamos nas duas frentes, logística reversa de produto e garantia e logística reversa para o descarte final dos eletroeletrônicos no Brasil. Como é que surgiu essa história da GMC, então, no mercado, né? Então, nós iniciamos atividades em 2002. Naquele momento, existia a resolução do CONAMA 257. Foi onde a GMC surgiu com essa necessidade de criar um fluxo operacional para tratar o que comentava-se na lei naquele momento, que era o descarte correto das baterias de celulares, né? Nesse momento, as empresas europeias, como Ericsson, Nokia, assim por diante, nos procuraram para fazer um projeto para tratar aí desse assunto. Foi onde a GMC começou a ganhar aí e fundar essa história de como lidar com essa situação. Bom, para fazer isso acontecer, nós fizemos alguns investimentos, né? Investimos em estrutura própria de logística reversa, desenvolvemos um sistema de balanço de massa, onde você consegue ter todo o tracking do material, toda a rastreabilidade, desde a coleta nos postos até a destinação final, que esse foi o grande sacada da GMC lá em 2002, que hoje a política nacional fala em rastreabilidade, porém nós já
fazíamos rastreabilidade desde o início da nossa história. Então, esse é um grande diferencial nosso no mercado hoje. Em 2007, investimos em estrutura de manufatura reversa. Então, não focamos não só mais na logística, mas também na manufatura, que era a descaracterização do produto para dar um destino final junto aos recicladores. Naquele momento, investimos também em máquinas para destruir equipamentos eletrônicos, no sentido, com o objetivo de eliminar o produto, que ele não voltasse para o mercado paralelo, que era a grande preocupação das operadoras e dos fabricantes celulares naquele momento, é que o produto celular que caísse na nossa rede, na nossa malha rodoviária, não voltasse para a Santa Efigênia. Então, com isso, a gente teve que desenvolver aí, equipamentos para eliminar esse produto, com isso eliminando a agenda do cliente, eliminando fotos e assim por diante. Nesse momento, em 2007 também, a gente iniciou um trabalho de coleta de eletroeletrônico, de todo tipo de equipamento eletroeletrônico. Aqui, a gente fechou um contrato com a Walmart, que até hoje continuamos com esse contrato com a Walmart. Então, só o ano passado foram mais de 200 toneladas de material eletroeletrônico coletado, de todo tipo. Então, desde o pendrive até a geladeira, nós coletamos hoje no Walmart. E com isso, então, a gente conseguiu aí, mostrar para o mercado que não só pilha, bateria, celulares, mas equipamentos eletroeletrônicos de uma maneira geral, a GMC hoje está habilitada para fazer essa logística e manufatura. Bom, dando continuidade, em 2009 investimos na abertura de 5 filiais no Brasil, né? A nossa sede matriz hoje é em São José dos Campos, São Paulo, né? Inclusive eu sou de lá também, e a gente abriu então mais 5 filiais no Brasil para atender essa demanda grande que estaria por vir, e com isso a gente ganhou capilaridade, né? Nesse momento também investimos em sistemas de pós-vendas, né? Hoje a nossa empresa também faz pós-vendas para as operadoras, algumas operadoras e alguns fabricantes, muito forte nessa área também. Em 2012, investimos em estrutura própria de reciclagem de cabos. Então, o volume de cabos que passavam pela nossa empresa era tão grande que a gente começou a olhar, oportunidades, né? Eu estou com um produto, estou com resíduo na minha mão, por que eu vou vender por um preço simbólico se eu posso, de repente, desenvolver um processo de reciclagem desse material, com isso, gerar mais receita para a empresa. Então, nós trouxemos uma linha de reciclagem da Itália para o Brasil, e hoje nós somos recicladores de cabos, de qualquer tipo de cabo, fio elétrico, energia, cabo de, enfim, cabo que você liga o seu computador na tomada, geladeira e assim por diante. Bom, em 2012 também ampliamos nossa estrutura de processamento de material, então de 15 mil metros cúbicos fomos para 50 mil metros cúbicos, né, uma área bem grande hoje para fazer todo esse processamento de todos esses materiais. Investimos também em sistema ERP, né, TMS, WMS, para atender esses grandes clientes, né, que vieram para conosco. E houve a necessidade da gente certificar o nosso processo. Então, estamos buscando a ISO 14000 para esse ano e a conformidade também da BNT 16156, que trata aí sobre a manufatura reversa. Bom, um pouco da nossa estrutura, né, a estrutura da GMC hoje em São José dos Campos. Essa é a área de 50 mil metros quadrados, são uma área bem grande. As filiais, né, eu comentei das filiais. Então, a GMC hoje ela tem filial na Bahia, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, representado por São José dos Campos, Curitiba e Porto Alegre. Então, da Bahia até Rio Grande do Sul, a GMC é muito forte nas capitais, atuando com frota própria e no raio máximo aí de 300 km. Para fazer o restante do Brasil, Centro-Oeste, Norte e a outra parte do Nordeste, nós atuamos com parceiros de transporte e logística. Mas, se vocês observarem, nós estamos no PIB, né, o maior PIB do Brasil, nós estamos presentes nas capitais, fazendo a logística reversa de eletroeletrônico. Bom, quando eu falei de sistema, que é o grande diferencial da GMC hoje, que é fazer esse controle, balanço de massa, o que entra, o que sai, tudo mais. Então, esse sistema foi um grande diferencial nosso, porque o cliente, os nossos clientes, que eu vou estar mostrando daqui a pouco, eles conseguem, na onde eles estiverem, acompanhar tudo o que acontece dentro da GMC. Então, ele consegue ver número do pedido, que data pediu, que data que eu coletei, que data que eu recebi, que data que eu processei, quais são os equipamentos que passaram por lá, até número de série dos equipamentos que passam por lá. O meu cliente consegue ter a visibilidade via sistema. Com isso, ele tem controle total. Não só ele, como nós também. Então, esse é o grande diferencial nosso. Um pouco da frota própria. A gente tem uma frota própria para atender hoje essa questão de logística. Você sabe que é necessário ter, né? Mesmo porque nós estamos falando de coleta de produtos perigosos também. Então, tem que ter uma mão de obra especializada para fazer esse transporte.
Um pouco da manufatura reversa, como eu comentei, que nós fazemos, processo de destruição de equipamentos, processo de reciclagem de cabos e a solução final, que são os parceiros que nos ajudam a reciclar os produtos, né? Então, um dos parceiros que eu vou citar aqui é a Umicore, que é uma empresa belga, fica na Antuérpia, que nos ajuda a refinar as placas eletrônicas dos equipamentos que passam por nossa empresa. Uma das únicas hoje, né, não é a única, mas é uma das únicas que consegue realmente refinar a placa eletrônica extraindo os metais nobres que lá contém naquele produto. Um pouco da nossa manufatura reversa, né, o processo, para vocês terem em prática, né, o processo de desmontagem, processo de separação, triagem. Então, você vê que a empresa é bem organizada, bem controlada em todos os sentidos. E é um Big Brother lá também, porque tem câmeras para todo lado, porque a quantidade de celular que passa lá é muito grande. Aqui um pouco do processo de reciclagem de cabos, né? Então a máquina consegue aí extrair o cobre e o alumínio dos cabos. Com isso eu tenho a matéria-prima, que é o cobre, que é o metal nobre, que são usados e vendidos para usinas e empresas que fazem outros produtos com essa matéria-prima. Então, a evidência aí do nosso processo de reciclagem. Aqui são os principais clientes da GMC hoje, é uma carteira de quase 60 clientes. Aqui são os principais. Se vocês observarem aí segmento móvel, operadora e fabricante de celulares, a GMC detém aí quase 95% do market share no mercado, fazendo logística reversa para o descarte final. Temos também varejo, Walmart, Carrefour, Pão de Açúcar. Temos fabricante de pilhas, são todos fabricantes de pilhas que trabalham conosco, através de um projeto da ABINE, que é a Associação Brasileira de Indústria Nacional de Eletroeletrônico, ao qual a GMC é responsável por fazer esse processo. E tem outras empresas, indústrias, né, como Vale, Johnson & Johnson, enfim, empresas que acreditam que o nosso trabalho é bem correto. O case que eu vou falar rapidamente é a da TIM, né? A GMC tem contrato com a TIM já há quase 7 anos, e nós fazemos aí, para a TIM hoje, coleta nas lojas da operadora, que são celulares, pilhas, baterias e acessórios. Temos um projeto com a TIM para fazer desmonte de sites, as ERBs, né, estações rádio base, e descarte final dessas ERBs. Então a GMC também desmonta sites no campo e dá o destino final desses materiais. Temos um contrato também de destruição de equipamentos de CD, SIM cards, enfim. Enfim, a GMC tem uma gama de atividades de parcerias com a TIM. Nesse caso em específico, eu queria salientar assim, para isso dar certo, para esse projeto dar certo, a gente depende da população, depende do consumidor, depende do pessoal que também está lá dentro da TIM, em fazer um processo, em chamar, fazer uma concorrência para selecionar empresas sérias como a GMC para fazer esse processo. E a gente costuma dizer o seguinte, havendo conscientização, existe a sustentabilidade e que toda essa consequência a gente acaba ajudando aí o meio ambiente. Então, como é que funciona esse processo hoje? Hoje nós já desmontamos, eu vou falar só da estação rádio base agora, tá? Da questão da loja operadora e do CD, eu não vou comentar nesse case aqui. Então, hoje já desmontamos 784 sites da TIM, em todo o Brasil. Tá? Com isso, a TIM consegue ter controle do que veio de cada site para a GMC e para onde foi, quais são as empresas recicladoras que recebeu o seu produto. Então, como é que funciona essa cadeia? Então, existe um pedido, existe uma quantidade de sites para já desmontar. Então, há uma solicitação da TIM para conosco. Isso é via sistema. O sistema, então, recebe essa informação, que eu tenho que ir lá desmontar os sites. Nesse momento, a central liga para as pessoas responsáveis do site para estar abrindo o site, para estar dando autorização para entrar no site. Muitos dos sites, vocês sabem muito bem disso, que não é só a TIM que opera nesse site. Então, tem a Oi, tem a Vivo, tem Claro, tem sites compartilhados com outras operadoras. Então, você tem toda uma estrutura aí para pedir autorização para entrar. E uma equipe especializada também. Então, existe um agendamento. Depois desse agendamento, nós vamos no campo com a nossa frota e faz aí toda a desmontagem dos equipamentos. Depois dessa desmontagem, passa para o nosso processo de manufatura reversa, onde ali eu já inicio a questão da pesagem, da conferência do material, o que estou recebendo, e ali é classificado os materiais, né, classificado por tipo de resíduo, alumínio, ferro, cobre, cabo, placa e tudo que veio do site. Então, com isso, a operadora consegue ter o controle daquele site específico que veio, né, e para onde está indo. Então, no nosso processo de manufatura, existe um relatório de qualidade, onde é reportado todas essas informações, que é consolidado em estoque, esse material, que depois vai para os nossos recicladores, parceiros recicladores. Nesse caso aqui, eu coloquei o Umicore,
que é o que recebe as placas eletrônicas, que hoje no Brasil não tem reciclador de placas. Então, hoje nós exportamos para a Bélgica, junto ao Umicore, que é a única empresa hoje, única não, né? Uma das poucas que faz o refino das placas. E esse fluxo, que eu comentei rapidamente devido ao tempo, é a logística reversa que nós fazemos para a TIM hoje de estações radiobase. Qual o resultado desse processo aqui? A TIM até agora com a gente já descartou 442 toneladas de material. Tá? A Nextel, 132 toneladas. A Vivo, 190 toneladas. A Claro, 11 toneladas. A Ericsson, 149 toneladas. Nokia Siemens, 67 toneladas. Então, eu comentei o case TIM e já estou contando para vocês outros resultados, que na verdade o fluxo é o mesmo. Eu já estou mostrando o resultado de outros projetos que nós temos e os clientes que trabalham conosco hoje. Dando sequência, a Bini, que é um projeto de pilhas e baterias. Já coletamos 365 toneladas de pilhas e baterias. E um ponto que o Gilberto comentou aqui, que refletiu a esse projeto da Bini, foi o quê? Hoje esse projeto da Bini é pilhas e baterias. De 365 toneladas de pilhas e baterias, 35% são pilhas órfãos, que entram ilegalmente no Brasil. Então, a lei está aí, a resolução do CONAMA 401, que obriga os fabricantes de pilhas no Brasil ou importadores a fazer a logística reversa. Eles fazem com a GMC, a empresa selecionada pela Bini. Porém, olha o custo que eles têm hoje de pagar toda essa logística e ainda tem as pilhas órfãos que eles têm. Eles acabam sendo responsáveis por elas, porque está nas minhas mãos, que eu que sou operador dessa logística, e eles precisam pagar não só a logística, a destinação final para descartar essas pilhas. Então, a lei é muito interessante, a lei é muito boa até para nós mesmos que faz a operação logística, mas, de certa forma, prejudica aí os fabricantes nacionais ou importadores que fazem parte do projeto, porque eles estão pagando uma conta que não é deles também. Então, é um ponto que entendo que o governo já sabe, um ponto que é uma coisa que, enfim, está todo mundo trabalhando com o objetivo de identificar essas empresas e tentar punir essas empresas. Mas, enfim, é um ponto aí que comenta para o Gilberto que faz parte do dia a dia. Sony Mobile, a gente já coletou 38 toneladas. Prefeitura de Campinas, 16 toneladas. Abre, que é a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônico e Eletrodomésticos, 6 toneladas e 390, foi um projeto piloto que nós fizemos em São José dos Campos. Né, a Abre é uma associação nova aí dos fabricantes da linha marrom e linha branca, tá? Que também está aí com a gente. E o Walmart, como um exemplo aí, 73 toneladas. O que é legal de todo esse resultado que eu mostrei para vocês aqui? A lei está aí, a lei coloca a responsabilidade compartilhada para todo mundo, né? Então, nós estamos falando de fabricante, nós estamos uma Sony aí. Nós estamos falando de varejo, está o Walmart aí. Estamos falando de outros fabricantes, como outros distribuidores, como o Nextel, o TIM, claro, enfim. Estamos falando de prefeitura, Campinas, São José dos Campos também está com a gente. Então, observem que a GMC, de certa forma, está em todos os elos da cadeia que rege a responsabilidade da lei. Com isso, a gente consegue mostrar para vocês o grande diferencial que a GMC tem no mercado hoje. Agora, esse projeto da TIM em específico, o que eu queria mencionar para vocês é o seguinte: desmontar estações radiobase no campo e dar o destino final, hoje a GMC paga para a TIM. Obrigado, gente. Obrigado, Marcelo, por sua palestra e, mais importante que a sua palestra, pelo seu negócio, né, que é uma referência, é um benchmark, né, está mostrando o caminho aqui no Brasil e mostra para nós que é possível, né, e que é possível ter lucro com essas atividades, que eu acho que é o que o empresário precisa enxergar, que a questão ambiental não é um encargo, não é um peso morto que ele tem que carregar nas costas, né? Precisa ressignificar essa questão, precisa enxergar de um outro ponto de vista e ver que a questão da proteção ao meio ambiente traz muitas oportunidades de negócio. É isso que está faltando ver. Acho que não caiu a ficha ainda, né? Bom, nós temos ainda, na realidade nós não temos mais nada, porque já são 20 para 6, deveríamos ter terminado há 10 minutos, mas ainda assim, se alguém aqui do público tiver alguma pergunta a fazer aos nossos palestrantes,
a gente abre para essas perguntas. Só vou pedir que sejam breves na formulação da pergunta e que os palestrantes, se houver perguntas, sejam breves também na resposta, que é para ninguém perder voo. Então, nós já temos aqui, a Edna vai nos ajudar. Poxa, 3 perguntas, acho que nós vamos perder voo hoje, hein? Então, vamos lá. Vou ser breve, vai para o Marcelo. Nesse case da TIM, aí você gera um documento final que você devolve para ele, para resguardar até das questões que o Gilberto colocou? Sim, todo o processo ele é rastreado no sistema, como eu mencionei, né? Então o sistema já é um documento de evidência, e dentro do próprio sistema você consegue ter os certificados dos destinos finais de todos os resíduos coletados e descartados junto aos nossos parceiros. Ok, obrigado. Então tem certificado, sim. Marcelo, por exemplo, na minha cidade nós temos uma ONG, né, que cata, acho que em várias cidades você tem também essas entidades que coletam lixo. Você tem um relacionamento assim com elas? Elas trabalham com você? Você também? Como é que funciona o teu relacionamento com essas entidades? Na verdade, assim, esse contrato que nós temos com a BINI, que envolve todos os fabricantes de pilhas, é o que o pessoal mais procura. Assim, os municípios, estados nos procuram muito por conta que pilha hoje para descartar é custo, né? Então as empresas nos procuram muito por conta disso. E o que acontece? A GMC tem essa parceria então, com os fabricantes, onde a gente coleta no raio de 50 km de todas as capitais do Brasil, a custo zero, porque quem paga a conta é a BINI, certo? A custo zero para você, de uma prefeitura ou consumidor que tenha lá um certo volume. O volume mínimo para coleta, para ter custo zero, é 30 quilos. Havendo 30 quilos, você pode solicitar a coleta via 0800, a nossa empresa, e nós iremos fazer essa coleta gratuita para você, desde que você esteja nesse raio de 50 km. Fora do raio de 50 km, aí realmente é uma parceria. Aí é uma coisa para ser estudado, conversado, para a gente agregar não só a pilha, mas outros produtos que traz receita na reciclagem, para a gente fazer custo zero. Existem projetos assim, mas aí tem que ser conversado. Mas essas ONGs que coletam lixo eletrônico, você recolhe também? Elas trabalham com vocês? Recolhemos. Nós estamos aí, hoje no estado de São Paulo, a gente tem tentado aí contatos com todas as prefeituras, né? Campinas começou com a gente, São José dos Campos já está com a gente, Jacareí. Então, você tem vários municípios já nos procurando e fazendo parcerias. Curitiba, né? Você falou que está, né? Curitiba, não, todas as capitais do Brasil já trabalham conosco, né? Prefeituras e tudo mais. Mas, como eu comentei, né? Dá para fazer a custo zero, mas desde que tenham outros produtos linkados ali para vir para a gente. Foi colocado, em termos de produtos eletrônicos, que há 3 recicladores no mundo. Acho, não sei se era só de placas ou componentes eletrônicos também. Que seriam nos Estados Unidos, Bélgica e Japão. Existe algum estudo de viabilidade econômica realizado talvez para verificar se o Brasil teria essa condição, considerando que, eventualmente, o Brasil poderia reunir a América Latina? E hoje temos aí grandes montadoras de placa no Brasil, tipo Foxconn, Flextronics, etc., ou já o conhecimento de vocês já aponta que não há escala suficiente para que tenha uma viabilidade econômica? Eu acho que todo mundo pode responder, eu só vou responder da minha parte, que faça a logística e gera um volume grande por mês a mês aí, e anualmente também. Não há viabilidade ainda para trazer uma recicladora para o Brasil. O custo é muito alto. Primeiro, não há porque não há previsão fiscal, né, tributária para isso. Né? Haveria que ter um incentivo para isso. Segundo, que não há política ainda do governo nesse sentido. Eu, particularmente, entendo que nós estamos entrando na era do garimpo, retratando aqui a palestra do Alberto, não é? Que trouxe historicamente a questão da produção linear, não é? Para os dias de hoje. Eu diria que nós estamos vivenciando o garimpo urbano. Então, se nós fomos vítimas de escambo do ouro lá atrás, hoje estamos dando continuidade a esta política através do escambo do garimpo urbano. Eu, enquanto pensamento político, não é? E pensando no meu país,
eu acho que o governo já deveria estar pensando como deixar essa riqueza no país, trazendo a tecnologia para cá. Eu penso um pensamento como cidadão. Dando continuidade à visão do comprometimento da sociedade, porque não é só uma questão de viabilidade técnica da fábrica. Aí vamos supor que você chega à conclusão que você precisa de 300 mil toneladas ano para viabilizar o negócio. Como é que você vai fazer a população brasileira e a indústria brasileira trazer esse volume até a logística reversa? Então, o problema da conscientização, o problema da educação ambiental, o problema da conscientização de que, se não for feito todo o processo de engajamento da sociedade como um todo, enxergando o desafio que é a sustentabilidade, não vai rodar. Então, essas empresas, são 3, 4, na Alemanha também tem, elas recolhem do mundo inteiro e levam para 4 pontos para processar. Isso também dá uma dimensão de que o problema de retorno de produtos final de vida não é só brasileiro. Esse é um problema que permeia a sociedade mundial como um todo. Bom, eu queria pegar 2 aspectos do assunto. O primeiro é a própria política de resíduos, a logística reversa, né? Nós estamos falando exatamente de recolher o resíduo e pegar aqueles que têm valor e reciclá-los. E essa é a essência da política, a essência do aspecto de logística reversa dentro da Política Nacional de Resíduos. Então, na medida do sucesso da implantação dessa política, certamente resultará uma contribuição para não resolver o problema, porque já se equacionou de uma forma bastante longínqua, né? 3 indústrias para reciclar o mundo inteiro. Mas, certamente, a logística reversa é um caminho para aumentar o recolhimento de resíduos, entre eles as placas, que eu acho que é o assunto que se está colocando. O segundo aspecto que eu queria comentar, já foi objeto de um slide que eu coloquei, é a dificuldade de se tratar o assunto de incentivos, de isenção, etc., que tem um grupo de trabalho de um monte de ministérios e está buscando achar a solução para o problema. E dos 5 grupos que eu citei, o único que ainda continua trabalhando porque não conseguiu dar conta da sua incumbência. Tá? Então, não é uma questão do governo pensar, é uma questão de se conseguir fazer, porque, mais do que pensar, se está trabalhando o assunto, mas não se conseguiu aquele sucesso que todos nós queremos, que seria uma forma de ajudar esse processo sem incorrer naquele risco que é o que seria a substituição da essência da política de resíduos, que é a transferência da parte da responsabilidade que é atribuída historicamente ao contribuinte para o consumidor. Na ideia de que a essência da política é do consumidor pagador, e no caso de logística reversa de resíduos, certamente quem consome é quem gera o resíduo. E não é justo que, de um modo geral, todos os contribuintes arquem com essa despesa e permita que uma parte continue consumindo desabridamente e sem, vamos dizer assim, assumir a responsabilidade que lhe caberia por essa ação. Eu pediria licença, posso também fazer uma perguntinha para o Marcelo? Eu acho que tem uma pergunta do público antes. Sim. Vamos respeitar a fila, Joaquim. O Marcelo, com relação à reciclagem de cabos, foi falado que tem como resultado matéria-prima, que é cobre, que é alumínio. Eu te pergunto, tem cabo metálico, cabo óptico? Tipo, sai resíduo, sai matéria-prima como sílica, sai Kevlar, sai polímero, ou tem algum lixo que sai que aí não é reciclável dentro desse processo de reutilização? Tem sim. Hoje tem cabos aí que tem tecido, tem cabos que tem outros tipos de materiais que não são reciclados. Esse resíduo hoje está sendo segregado para ser pensado ou manda para o aterro,
que é uma coisa que a gente não concorda, mas está sendo acumulado uma certa quantidade na empresa até a gente desenvolver uma solução que não seja o aterro. Mas se não houver uma outra solução, vai ter que ser o aterro. Mas tem resíduos que vêm em cabos que não é reciclado. Outra pergunta, Joaquim Oliveira, em que quem busca ISO 14000 vem consultorias e realmente procuram vender, diríamos, essa consultoria, porque existe mais de 260 leis e regulamentos que têm que ser atendidos e monitorados periodicamente e tal. O que tem de mito e de verdade nisso? Quem busca a certificação ISO 14000 tem que atender uma legislação que é colocada no mercado como bastante complexa e que tem que pegar empresas de consultoria especializada para fazer o acompanhamento disso. Então, tem mais de 260 leis que têm que ser verificadas, periodicamente ver dentro dos processos da empresa o que tem de mito e de verdade nisso. É tão complicado assim? Ou, realmente, porque minha empresa está buscando isso, eu tive que contratar uma consultoria, né? E estou fazendo isso. Ambiental, sim. ISO 14000 é para atender a questão da legislação do meio ambiente, né? Fazer um negócio sustentável. Eu vou fazer uma confissão aqui. No dia a dia nosso, muitas questões vêm do Brasil inteiro, principalmente de São Paulo, né? Parece que aqui todo mundo é paulista, inclusive eu. Mas essa questão, desculpe, esse questionamento, essa busca de informação, formulação de questões, é muito ampla. E quando a gente fala particularmente de resíduos, particularmente da política de resíduos, isso acaba caindo sempre no meu telefone, sabe? Quase sempre sobra para mim. E muitos problemas surgiram. Eu não tenho registro desse questionamento ou dessa dificuldade ter vindo para o Departamento de Ambiente Urbano, né, que cuida dessa parte de resíduos. Eu vou até me interessar pela sua pergunta e procurar, porque a gente tem muito contato com o setor empresarial, e tentar entender melhor o que está acontecendo, porque isso não tinha sido levantado essa lebre ainda. É interessante que o senhor tenha feito isso. A minha pergunta, dentro disso que eu acabei de dizer, a gente tem muito contato, tem muita gente que vem, às vezes não é por telefone, às vezes as pessoas vêm a Brasília. Incidentalmente, ontem, alguém me botou uma dúvida, que hoje eu tenho a oportunidade de repassar a dúvida. Nessa parte exatamente de baterias, de pilhas, a parte da coleta parece que foi bem enfatizada na sua apresentação. A minha pergunta é, depois que foi coletada, a parte da destinação final, entendido aí a parte de reciclagem, tratamento ou disposição em aterro, né, a disposição final dos rejeitos, como é que é feita no caso do trabalho que vocês desenvolvem? Como vocês fazem essa parte da destinação final propriamente dita? Vou focar na pilha e bateria, que acho que é o ponto crucial aí, né? Todo transporte de pilha e bateria realmente tem que ser especializado. Existe aí uma lei, né, que é a NTT 420, Resolução 420, que trata aí sobre o transporte de produtos perigosos. Então, todos os motoristas têm que ter um curso MOP, que é a Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, é uma habilitação complementar da habilitação normal nossa, né, que nós temos. Todo o transporte desses materiais tem que utilizar embalagens especiais. Então, até 333 quilos, a lei deixa você transportar sem essa embalagem. Acima de 333 quilos, você tem que ter já uma embalagem adequada para transportar pilha e bateria, que seria uma bombona plástica homologada pelo Inmetro, onde você consegue conter o material ali, se caso houver qualquer tipo de vazamento. Ela é lacrada e pode cair numa altura de 2 metros e não acontece nada. Bom, no processo já da GMC lá dentro da empresa, todo o processo de manipulação, separação, triagem do material, e lá nós separamos por marca. Uma outra coisa que eu não falei, interessante,
17 empresas pagam para a GMC fazer essa logística reversa através da BINE. Dentro desse processo de triagem, identificamos 233 marcas piratas. Eu falei só da porcentagem, mas não falei da quantidade de marcas. E hoje nós separamos por marca. Panasonic, Philips, Havac, Duracell, e assim vai. Então, assim, essa manipulação também tem que ser uma manipulação adequada, com EPIs, né? Hoje a GMC, ela até peca um pouco pelo excesso. A gente fez já análise dos gases que exalam as baterias e não foi detectado nenhum metal pesado nesse ar que exala essas pilhas juntas dentro de uma embalagem lacrada, né? Aí fica, porque o estoque é grande, 40 toneladas mês de material que a gente recebe. Então, enfim. Então, todo o processo ele é manipulado, ele é tratado da forma adequada, nós seguimos leis, existem outras leis que tratam desse assunto, e todo o destino final, junto ao reciclador, nesse caso de pilha e bateria, nós encaminhamos para a Suzaki. Suzaki é a única empresa no Brasil que processa pilha e bateria. E ela transforma essa pilha e bateria em sais, óxidos metálicos, que são usados para fazer pigmento de tinta e piso refratário. Só que assim, os fabricantes e os importadores que têm contrato conosco, eles pagam para fazer a logística, pagam para fazer a triagem, pagam também para a Suzaki para processar o material. Porque a Suzaki cobra dos fabricantes para processar. Então, assim, a gente não manda pilha e bateria para o aterro. Comentou, mas aterro a gente não manda pilha e bateria. Somente borracha, que é a pergunta do cabo. Então, a Suzaki cobra para fazer esse processamento. Depois ela ganha, porque ela transforma em sais óxidos para vender para matéria-prima para essas empresas que fazem tinta e piso refratário. Então, assim, esse transporte consolidado da GMC até a Suzaki também tem que ser especializado, tem que ser em embalagens especiais até chegar lá para eles fazer o processo deles, que é processar o material. E depois vem um certificado de reciclagem da Suzaki para a GMC, tem que ter o CADRE, que é, conforme a lei, né, rege, tem que ter um CADRE, né, que é um certificado de destinação de resíduos industriais, comprovando que ele processou o material. Muito bem. Nós estamos terminando, mas tem espaço para mais uma pergunta. Alguém teria mais uma pergunta? Ok, então nós vamos estar dando encerramento a esse workshop, Sustentabilidade Ambiental em Telecomunicações. E em nome da organização do painel Telebrasil, eu gostaria de primeiramente agradecer aqui a presença dos senhores que estiveram abrilhantando o nosso evento. Agradecer a presença dos palestrantes que nos atenderam prontamente. Aqui ao meu lado, Joaquim Antônio de Oliveira, do Ministério do Meio Ambiente. Obrigado, Joaquim. Alberto Osolins, da Teles Lanari Consultoria. Obrigado, Alberto. Gilberto Mussi, da Mussi Rezende. Muito obrigado, Gilberto. Marcelo Oliveira, da GMC Logística Reversa. Muito obrigado, Marcelo. Lembrando que amanhã o evento continua. E um último aviso, a Edna está me pedindo aqui, para avisar os senhores que tiverem alguma coisa lá na chapelaria, não esquecerem, para irem retirar, porque o espaço é pequeno, lá não pode acumular nada. Ok, muito obrigado, boa noite a todos, foi um prazer tê-los aqui conosco.